Então, veja, então eu tenho aqui, né, essa Havaiá, e aí eu tenho cada mundo, e a Havaiá vai ser Zerampim, ou seja, Zerampim é Deus em relação a Malhut. Por que é Deus? Porque toda essência vem de uma parte só, tá vendo? Então essa essência chega aqui, e aí daqui ela desce para esse nível, ou seja, Keter é Deus de Rorimá, né? Que é Deus de Biná, que é Deus de Zerampim, que é Deus de Malhut. Mas não é que exista outro Deus, a essência é uma só. O que vai mudando é a potência dessa essência, a realidade espiritual de cada essência. Um exemplo, aquela questão, né, do eterno está aqui sobre o planeta, vamos colocar o planeta Marte, é uma, a espiritualidade lá é uma. Lá não tem seres humanos, não é? Mas é designado como um planeta onde vai trazer julgamentos sobre a Terra, ou seja, todo esse mecanismo aqui, ele vai funcionar como julgamento, tanto no mundo espiritual como físico. Agora, o mundo espiritual é uma coisa, o mundo físico é outra. Agora, toda vez que vai ter uma maremoto, alguma coisa nesse sentido aqui no nosso planeta, as marés, etc., eles são criados pela Lua. Né? As estações são causadas pelo Sol. Veja, eles não são deuses, mas eles têm dentro deles, como anjos, forças que vão interagir diretamente sobre o nosso planeta. Então, veja, nesse aspecto, então a gente sabe que aqui é Yud-Kei Vav-Kei, né, porque a gente tem os nomes sagrados da arte sefirótica, os Parsufis, as núcleas aqui dentro, são chamadas de Elohim. Né? Muito bem. É essencial unir Zerampi com Núquia pela transformação de suas propriedades em similares, para que não haja distinção entre elas. Logo, o nome Elohim de Núquia será incluído no nome Havaiá, e Zerampim para que a própria Núquia se torne como Havaiá. O que acontece? Então, é preciso que a gente entenda, através do Shema, e faça uma fusão entre Elohim, não é? Ou seja, entre as Sefirotes, que são as núcleas, e Adonai, para que eles se tornem um só. Imagine, né, que a gente tem aqui 5 dedos do lado direito, não é isso? Então, aqui a gente tem os 5 dedos do lado direito, e aí, aqui embaixo, a gente tem 5 dedos do lado esquerdo. O que acontece com isso? A gente tem que unir as mãos. Quando a gente abre o tetragrama, a gente tem lá Yud, Kei, Vav, Kei, a gente separa as letras, faz aberturas, né? Então a gente tem Yud, Kei, Vav, Kei, e aí tem a segunda abertura, que vão dar exatamente os 10 dedos. Isso é metafórico para a gente entender que a gente tem que juntar todas as coisas. Qual é a questão disso tudo? É saber que mesmo quando acontece algo que está fora da minha propriedade de entendimento, porque eu só julgo aquilo que é bom, aquilo que acontece que me dá prazer, eu julgo aquilo como bom, e aquilo que não me dá prazer, eu julgo como ruim. Então, isso quer dizer o quê? Que eu devo unificar e entender que tudo vem da mão do Criador, ainda que venha da mão de Elohim. E se eu faço essa unificação, então eu tenho uma mitigação dentro desses aspectos negativos que vão acontecer comigo. Não é que eu os deseje, mas eles vão acontecer, como a gente vai entender. Então, esta união significa a recepção de Ororimá, né? Que é Gá, em Zon, pois a união implícita pelas palavras ocultas, ó Israel, é a recepção da luz de vaca e de ave. Vamos entender isso tudo. Né? Então, a gente sabe que dentro de Biná, dentro de Biná, a gente tem aqui dentro de Biná, olha, eu tenho Biná aqui, eu tenho Biná aqui também, tá vendo? A Biná, ela está aqui dentro, mas ela também está aqui dentro da própria Biná, ela está dentro de Rorimá, ela está dentro de Biná, ela está dentro de Zerampim,
e ela está dentro de Malhut. Toda vez que eu tenho aqui, ó, em binar, aqui ou aqui em qualquer binar, eu vou ter o Gar. O Gar são essas 3 sefirotes superiores, né? E aí, em Zoom, né? Zoom sempre vai ser a criação de todas as almas, não é, que foi criada aqui, é o resultado dessa criação de Zoom que vem para esse sistema. Só que eu tenho Zoom aqui, que vai estar dentro de Rohimar, mas também tem outros aspectos dentro de outras sefirotes. E então, com isso, vai estar na palavra escrita Israel, é a recepção da luz de Vak, ou seja, da luz dessas 6 sefirotes, ou seja, essas 6 sefirotes vão corresponder a essas 6 sefirotes e vão, cada uma vão espelhar a outra. Assim vai ser desde lá de cima. Que vai ser o Vak de ave. Né? O Vak de ave está ligado à ave Veíma, né? A ave Veíma, pai e mãe. Então, são essas 6 sefirotes, mas essas 6 sefirotes que vão fazer esse trabalho. Então, a união aqui é a questão da repercepção de ave no zon da luz de Gá, né, Rohimar, uma... Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Então, ó, a recepção de ave em zon da luz de Gá, Rohimar, uma pessoa nunca pode receber um grau inteiro de uma vez. Primeiro Vá que é percebido e só então é Gá. Então, quer dizer, se esse sistema aqui ele vai ser jogado para esse próprio sistema, isso agora a gente está falando dentro, lógico que isso vem pelos astros, mas também vem dentro da própria pessoa, uma realidade espiritual. Então, primeiro ela vai receber a parte aqui de Vak, né, das 6 sefirotes. É lógico que as 6 sefirotes ela joga para Malhut, vai jogar então para Binar, mas só depois ela vai sentir a sensação de Gar. Ou seja, os mesmos aspectos vão ser aqui, sempre da mesma forma. O que acontece é que os graus são diferentes. A única questão que a gente vai ver está em Malhut, né? Em Malhut, que é uma árvore totalmente diferente. Vamos lá, então. Assim está escrito, que as estrelas do céu brilhem sobre a terra. Isso significa que ambos os nomes, Havaiá e Elohim, são um. Desta maneira, Malhut, Elohim, veja, já mudou. Então, veja, nessa maneira, a Malhut, que é Elohim, né, desta maneira, Malhut Elohim deve infundir-se com Havaiá Zerampim. Então, nessa questão, elas devem se unir, não é? E deve se fundir com o nome Havaiá Zerampim, a luz negra Malhut. Então, deixa eu fazer mais ou menos aqui uma alusão. Se as sefirotes, né, lá em cima, porque eu estou no aspecto, né, Malhut aqui de Zerampim, cada Nukivá vai ter um aspecto, o Malhut também aqui do nosso mundo, que é o que está sendo falado, se ela que é Elohim, que está de forma, porque só tem recepção, né? Só a recepção. Ela vai se fundir com a luz de Zerampim, Malhut se funde com a luz de Zerampim, a gente já viu que esses aspectos estão divididos entre recepção e doação, então eu tenho aqui uma junção, tá vendo? A gente pode ver essa história na história de Jacob, quando ele misturou os animais, né? Pretos e brancos, e eles nasciam malhados, lembram dessa história? Então a gente está falando dessa junção aqui, ó, que a gente já falou outras vezes, que vai formar até uma tela, né? Uma peneira. Então isso vai gerar uma peneira, tá vendo? Por quê? Porque o eterno é luz, é doação, nós somos recepção. Essa fusão de Elohim, que é Malhut, né? Com a própria Sefirah, ó, vai gerar esse tipo de gradação aqui.
porque a gente não é 100% doação, a gente está em recepção, aí conforme o Eterno vai chegando, não é? A gente vai tendo que moer, vai tendo que coar esses desejos, e esses desejos, então, vão fazendo exatamente essa gradação aqui. É como, tá vendo? A parte branca, que é a parte que é o eterno, e a parte negra, que somos nós. 100% doação, 100% recepção. Então, nesse caso, Elohim é recepção, né? E então fundiu-se com Havaiá, né, a luz negra de Malhut com a luz branca de Zerampim, como uma, sem distinção, né? Então, a nuvem branca pelo dia, como um pilar de fogo, e a noite como um Malhut. Então, quando a gente lê na Torá que de dia tinha uma nuvem branca, e à noite, né, uma questão de fogo, à noite, a gente não está falando de nada literal. A gente está falando desses aspectos, Malhut e Zerampim. Né? Não está escrito que de noite, de dia ia uma nuvem, e à noite vinha uma coluna de fogo. Então, esses aspectos são Malhut e Zerampim. As propriedades do dia, Zerampim fundiu-se com as propriedades de Malhut. Então, elas brilham como uma estrela. Por isso, então, que o Avraham sai, olha para os céus e vê que nos céus existem várias estrelas ali, não é? Que se representam a luz, como se fosse aqui, olha, essa peneira, tá vendo? E por isso é que o dia ele não é possível ver as estrelas, ver esses pontos brancos dentro dessa escuridão. E aí é nesse aspecto que o Eterno fala, olha, eu crio o bem e eu crio o mal. Eu e nenhum outro pode criar essa realidade dentro do ser humano. Okay? A Núquiva é chamada de uma pequena estrela, não é? A Núquiva, a gente viu que uma Núquiva é uma sefirá singular de uma sefirote. Inicialmente haviam duas estrelas. Essas duas estrelas eram Zerampim, vamos escrever aqui, Zerampim a gente sabe que são essas, né, essas propriedades aqui, e nelas no início existiam essas duas estrelas. Zerampim, olha como é que as coisas, né, vão ficando muito mais bonitas dentro da Torá. Ó. Zerampim era uma estrela e Malhut era outra estrela. Isso descarta a possibilidade da gente estar falando dos próprios astros, mas de uma mudança interna dentro do homem. Malhut. Essas duas estrelas existiam, né? É uma configuração, né? De algo que a gente tem que entender mais profundamente. E a gente entende, então, que essas duas estrelas, né, que existiam, né, era Zerampim e Malhut, ambas eram do mesmo tamanho, ou seja, elas eram iguaizinhas. Mas a Lua, aí no caso, veja, na linguagem da Kabbalah, Malhut vai ser a Lua. Mas a Lua, que a gente conhece como Yosef, que a gente sabe que a história de Yosef é quando a alma desce para esse mundo para fazer a sua missão, né? E a Lua que era Malhut, não é? Exatamente, deixa eu me achar aqui, queixou-se, né, queixou-se que duas estrelas não pode usar uma coroa, fonte de luz. A resposta é que o Criador, né, a Malhut, vai diminuir a ti mesmo. Isso está no Talmud Rulim 62. Então, como ela reclamou, né, que aqui o Sol, que é Tiferet, né, brilhava mais, ou mandava mais luz, e ela recebia por último, então ela foi reclamar, e não podia ter duas estrelas iguais, e aí o Eterno mandou ela se diminuir. Né? Então, como que a gente vai entender isso? E é através da humildade, né? Vai diminui-te, está falando de internalidade do ser humano, porque todas as coisas só podem ser julgadas a partir da internalidade de cada ser humano.
Então, no Talmud Rulim 62 vai explicar isso. Como resultado, as 9 sefirotes inferiores de Malhut desceram abaixo do Parsa do mundo de Briá. Então, nesse aspecto, elas desceram abaixo do nível de Briá. A gente sabe, gente, que dentro das sefirotes, né, também vão ter níveis de mundos espirituais. Então, veja, eu tenho o primeiro nível, é lógico que aqui eu vou ter Nefesh de Malhut, Rua de Malhut, Biná de Malhut, que vai ser Neshamah, Hayá e Herdá. E aqui também eu vou ter a mesma questão. Lembra que a gente fala, olha, que são os 5 mundos, aqui em cima eu tenho outro, né? Tenho Hayá e Herdá, que se unificam aqui, que são partes da alma que não estão dentro do homem. Enfim, então, dentro de cada mundo, eu vou ter a mesma divisão, sempre lembrando que são aspectos diferentes. Quanto mais alto é o mundo, não é? Então, mais há uma diferença. Ou seja, eu não posso comparar Nefesh com Urua. E não posso comparar Urua com Neshama. Não posso comparar Neshama aqui com Hayá e Eridá. Então, o que acontece? Eu devo entender que todos esses aspectos eles se dão entre o desejo de receber e o desejo de doação. O desejo do prazer, do meu prazer, ou o desejo do prazer do Criador. O desejo de eu me amar acima de todas as coisas, ou amar o meu próximo como a mim mesmo e o Criador como a mim mesmo. Esses aspectos não são criados por nós. Nós percebemos que isso acontece e aí, então, a gente corre para o lado da luz, né? E a gente tenta, quando o Eterno ele entra, ele começa a fazer essa mesclagem. Então, a nós cabe buscar essa fusão que é muito difícil, porque a todo momento nós só pensamos 100% nos nossos problemas, naquilo que está cercando a gente. Muito bem. Então, nesses aspectos, né, como resultado, 9 sefirotes inferiores de Malhut desceram abaixo do Parsa para o mundo de Briá. O que é o mundo de Briá? É o mundo que está aqui em Biná, o mundo da criação. Então, eles desceram aqui para esse mundo da criação, né, abaixo desse Parsa. Parsa é aquela divisão que a gente tem, não é? É lógico que a gente faz uma alusão aqui, um desenho, mas que isso é metafórico, né? Isso se dá dentro do homem. Vamos ver aqui. No mundo de Briá, e apenas uma Sefirá Keter de Malhut permaneceu no mundo de Atzilut. Então, somente Keter de Malhut, ele permanece no mundo de Atzilut. Tá vendo? A gente sabe que é uma coisa dentro da outra, é um esquema dentro do outro, e assim a gente vai avançando. A tarefa do justo é de elevar as 9 sefirotes inferiores de Malhut do mundo de Briá ao nível de Zerampim, para corrigir sua distinção de Zerampim, ou seja, de fazê-la crescer e torná-la igual Zerampim. Vamos lá. A gente está no mundo de Briá, né? Aqui no mundo de Biná. Então, a função é fazer a fusão entre essas duas forças, é fundi-las em uma só, elas têm que se tornar uma só. Então, a partir desse aspecto, né, a gente funde a divindade, né? A gente sabe que aqui a gente vai ter o nome Elohim, né, com Havaiá, e aqui a gente tem o nome Havaiá, Yud-Kei Vav-Kei. A fusão é que mostra essa questão. Por isso que fala que a gente nunca deve falar Elohim. Meu Elohim. A gente tem que falar Yud-Kei Vav-Kei, meu Elohim, porque a mão direita cobriu a mão esquerda. Imagine a própria composição, nossa própria composição. A nossa composição muitas vezes tem bondade, não é? E tem maldade. A gente não vai só pelo aspecto da bondade. Nós precisamos do rigor para fazer algumas coisas, até mesmo para tomar atitude em relação aos nossos filhos. Só que é um rigor que tem amor, né? Um rigor que tem controle. É uma coisa, dependendo do tipo de ser humano,
é um rigor que vem para consertar, é um rigor que vem para deixar o filho num aspecto que ele possa tirar daquele rigor que nós fizemos algo bom na vida do filho. Não pode ser aquele rigor que, olha, você tem que fazer o que eu quero, ponto final, onde o pai ele acaba abduzindo o filho dos seus direitos de pensar, de entender as coisas. Não pode. Quando a questão é por amor, e aí também tem que ter um equilíbrio, porque se eu faço somente por amor e não por correções, então eu também estou errando. E assim também é como funciona a divindade em relação à nossa internalidade dentro desses aspectos. Deixa eu continuar aqui. Então, essa Sefirot Malhut Briá ao nível de Zerampim, para corrigir sua distinção de Zerampim, ou seja, fazê-lo crescer e torná-lo igual a Zerampim. Novamente, para que ele faça o Zivug com Zerampim, face a face, logo elas corrigirão a separação de Malhut de Zerampim, que nasceu da queixa da lua, ou seja, então, a lua queixou-se porque ela era incapaz de receber a luz diretamente de Ima, que é Biná, mas apenas através de Zerampim, ou seja, a lua, que é terra, ela reclamou que ela não podia receber a luz direto daqui, seja aqui dentro, né, desse aspecto, ou qualquer outro, ela não podia receber direto, ela tinha que ter Zerampim na frente. Então, ela tinha que passar por Zerampim para chegar aqui em Malhut. Esse aspecto ele só muda em Yom Kippur, como a gente vai ver. Em Yom Kippur, não, essas sefirot somem e aí você fica diretamente ligado a Binar. Somente no dia de Yom Kippur. Por isso que Yom Kippur é o dia mais feliz, não é, do calendário judaico. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Logo o Criador deu-lhe o seu conselho, diminui a ti mesmo a um ponto da Sefirah Ket, né? E rebaixa as 9 sefirotes de Rohimá e Malhut, abaixo do Parsa. Então, através da união, escuta Israel, reconstrui a Malhut em Vaque, na união inferior, do abençoado seja seu grande nome, para todo sempre, pois o poder de julgamento dentro dela corrige a letra Dalit da palavra Errade, tornando a terra seca na terra geradora de frutos. Muito bem. Nesses aspectos que a gente acabou de ler, não é? A gente vai ver que o Keter, né? O Keter aqui de Malhut, ele vai ficar salvo, é o único que está salvo, né? Dentro de um aspecto maior. E que deve se diminuir tudo isso, ou seja, chegar em humildade, para que você alcance esse nível para dar o próximo passo, ou seja, através de ouve Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, você começa, então, a querer fazer esse aspecto, né, já chegando no aspecto de se manter ligado através dessa sefirot superior do nosso mundo. Lembrando que o nosso mundo é chamado de lua, né, um aspecto metafórico, e que esse aspecto é justamente porque o Sol ilumina a Lua. Ou seja, se não for Tiferet, se não for o Sol que está do outro lado iluminando a Lua, então a Lua não teria luz própria. Por isso que ela tem as suas fases. Tem hora que ela está cheia, tem hora que ela está minguante, e assim sucessivamente. Nascente. Esse aspecto é dado todo no mundo espiritual e o próprio a cronologia desses aspectos, né, astronômicos, eles funcionam também de acordo com aquilo que vai funcionar dentro da alma do ser humano. Ou seja, se Binar, se Zerampim, que é o Eterno, é o Criador, né, que se uniu aqui com Eloquim, né? Então ele se funde com Eloquim, quer dizer, a natureza ela começa a ser influenciada por essa força maior. E nesse aspecto, a gente vai entendendo, então, que todo o trabalho é feito pelo próprio Eterno, mesmo que ele haja como um Eloquim. Ou seja, mesmo que ele use Eloquim para fazer esses aspectos, né, que vão definir
como, que a gente define como castigo, mas, na verdade, somos nós que podemos ter aqui o pote, o CRI, para receber ou não. E tudo que eu vou receber vai ser de acordo com o meu CRI. Aí já não tem mais inferência quanto às questões, por exemplo, quanto dinheiro eu vou ter, se eu vou ser rico, não vou ser rico, e se eu vou ter um bom casamento ou não. Essas inferências não estão ligadas a essa questão espiritual. A questão espiritual é outra, né? A questão espiritual, ela não deve ser confundida com as questões espirituais. Âmbitos de saúde também não devem ser confundidos com questões espirituais. A gente já deu alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa nasce sem perna, ela vai ficar sem perna. Ela pode futuramente botar uma prótese, mas ela vai ficar sem perna. Então, essa lógica que nós devemos seguir. Quer dizer, se a pessoa tem uma doença, ela tem os aspectos, né, os aspectos científicos para curar essa doença. Mas não seria justo que algumas doenças, por exemplo, Deus curou a pessoa disso, mas não cura a pessoa de outra coisa. O caso da perna, crescer a perna, quer dizer, existe aí uma questão que não está dentro da Torá. Porque se a gente trabalha com ticunim e a pessoa ela tem que passar, às vezes, por uma batalha, por exemplo, a batalha de que nesse mundo ela não poderia andar porque em outro ponto da vida dela, da existência dela nesse mundo, ela tirou a perna de alguém, ou ela fez alguma coisa assim, ou até que ela não usou as suas pernas para estudar a Torá, ou para fazer a sua... Essas são questões que a gente não deve julgar a pessoa porque ela nasceu assim, mas aquilo ali faz parte da ajuda que ela vai ter para pagar e para caminhar dentro daqueles aspectos para a Torá. O que as pessoas querem fazer muitas vezes é tirar esse aspecto negativo e querem que agora elas vá para a Torá sem ter nenhum tipo de dificuldade, o que não traz mérito para a pessoa. Por exemplo, estudar a Torá hoje não gera o mesmo aspecto que geraria dos nossos sábios. Os nossos sábios estudaram Torá sobre perseguição, ou de Roma ou da igreja, que é a mesma coisa. E poderiam morrer se você era pego estudando a Torá na sua casa ou guardando o Shabat ou qualquer coisa desse sentido, você era morto. Hoje não. Hoje nós temos uma ampla liberdade religiosa, podemos nos expressar, não é? Podemos usar o computador, olha só, tudo sendo escrito, tudo sendo mostrado. Então, olha, é muito fácil. Você está na sua casa, tem um sofá, tem um café quente, né? Tem todo... Né? Você pode estar vendo a aula deitado, etc. Qual é o certo? O certo é a gente, pelo menos, ter o mérito de sentar, de acordar, lavar o rosto, tomar um café e estar estudando a Torá. Então, veja, já é um mérito, mas não é o mesmo mérito. É impossível de ser o mesmo mérito, mas não tem problema nenhum, porque esse é a questão que nós temos que corrigir. A gente usa essa alusão, então, para as pessoas que, às vezes, pode ter um problema. Por exemplo, uma pessoa... Por que uma pessoa nasceu cega? Não é? E ela nasceu cega para que ela possa escutar a Torá. Então, ela só vai poder escutar a Torá ou ler hoje em Braille, né? É Braille que fala, esqueci o nome. Braille, Braille. Em Braille, né? Então, ela pode ler em Braille, ou ela pode escutar. E uma pessoa que é surda? Então, ela vai ter que ter outros parâmetros, se tiver dentro do ticum dela, tá vendo? Então, esses aspectos vão gerar para ela o quê? Se ela é cega e ela consegue ter acesso a essa questão através dessa leitura, ou dela ouvir um sábio falar para ela e ela guardar aqueles aspectos, ela já está aprendendo a Torá. Ela já está aprendendo a Torá. O que vai acontecer com isso? Então, o contato dela vai se dar através da sua própria alma. É o aspecto que ela tem que vencer, é o mérito dela. Se eu tiro esse mérito dela, se eu falar, vem cá, você é cego, vem cá que eu vou te curar, eu estraguei o ticum da pessoa.
aí ela já não vai poder mais passar por aquele processo que o Eterno mandou para ela. E aí, se isso fosse possível, se acontecesse realmente, então todos os cegos teriam que ser curados, né? Todas as pessoas teriam que ser curadas, e não é o que acontece. Esse aspecto é justamente aquilo que a gente tem que entender dentro desses processos, né? Então, se Deus ele está mandando, ele fala, eu não mudo, ele manda a mesma coisa para todas as pessoas, então sou eu que tenho que ter o pote para receber. Como que eu vou ter o pote para receber? Consertando esse meu aspecto aqui, ó, pedindo a Hashem para consertar esse aspecto. Só que, de repente, dentro desse aspecto, eu tenho um tikkun, e esse tikkun ele é permanente. Se o tikkun é permanente, então eu tenho que passar por esse tikkun permanentemente. Eu não posso querer me livrar do meu tikkun, porque é ele que é a arma para que eu tenha mérito. Entenderam? Se eu não tenho esse tikkun, então eu não tenho mérito. Por causa de que comigo é assim, com o outro é diferente, eu não sei. De repente, para o outro, não tem tikkun nenhum. E também ele não tem mérito nenhum. Também não estuda Torá nenhuma. Ele só está vivendo essa vida. Eu, com meu mérito, com as minhas dificuldades, eu agradeço a Shem por mesmo que tenha esse problema na minha vida, eu consigo estudar a Torá dentro do nível que a pessoa pode estar. Por exemplo, a pessoa pode chegar no nível de Davi e ficar com depressão. Hashem, meus ossos estão todos doendo, eu sinto a minha alma até a morte, por favor, meu Deus, não me abandone. Porque eram aspectos da alma dele, aspectos exatamente essa fusão entre a divindade e você, porque você é a recepção, a divindade está se aproximando de você, vai causar um aspecto de incômodo muito grande. Então, esse incômodo que está sendo causado é justamente porque a divindade está batendo de frente aqui, ó, com a parte escura, tá vendo? A gente sabe que é doação vezes recepção. Então, essa doação ela vai machucar essa recepção. A pessoa vai se sentir incomodada, porque ela é a escuridão e o Eterno é a luz. Ela está aqui em Malhut, que é totalmente escura, e aí, conforme a divindade vai descendo, vai fazendo esse aspecto aqui, ó. Quer dizer, esse aspecto é aquele mesmo aspecto que a gente está sentindo agora, quando Jerusalém vai ser invadida, não é? Ou seja, a pessoa vai começar a ser peneirada. Se ela começou o processo, é lógico que toda a sujeira vai ficar aqui em cima, não é? E aí aqui embaixo vai sair somente a luz. Ó. A parte escura fica retida, a luz fica retida. Assim também funciona a tela da Sucá, que não é uma cabana só que você vai ficar no açucar, que você vai ficar debaixo de umas folhas, não. É isso aqui, ó, açucar, tá vendo? Passa um açucar. Então, a proteção, a própria questão da divindade vir, ela vem fazendo essa questão. Lógico que a gente sabe que tem um coração de pedra, e esse coração de pedra ele não pode ser tirado até que haja o tempo da retificação. E a Shem, ele vai fazer esse trabalho com a gente, até que a gente chegue nesse aspecto, não é? Dessa mistura, né? Sobre a Lua, e sobre o aspecto do Sol. A gente chega agora, então, à conclusão que, apesar desses astros estarem num nível, apesar deles participarem de todas as coisas, então ainda eu tenho um fator alma, que não está, que está, né, lógico, ligado à alma do planeta, dos planetas, em um todo, e eu entendo, então, tudo faz parte do processo. Então, ao invés de reclamar, o que, que os sábios falavam? Agradeciam a Shem. Por que, que eles agradeciam? Porque a Shem começou a fazer com eles o Tikkunim para que eles pudessem consertar a sua alma. E aí começaram-se, então, os processos internos da pessoa para que ela pudesse alcançar a Torá. Esses processos, muitas vezes, vai causar esse incômodo e vai fazer com que
A pessoa que não entende o processo, ela se afasta. Por exemplo, a pessoa que não tem perna. Fui para tal lugar, não consegui que a minha perna crescesse, então eu não vou seguir mais. Então ela tinha um interesse. Então, quando o interesse dela não foi feito, então ela se afastou do eterno. E é exatamente esse é o teste. A pessoa era cego, foi para tal lugar, não conseguia a cura. Eu tinha um problema interno, fui para tal lugar, não conseguia a cura, ela se afasta. Ela não foi por amor ao Criador. Ela não foi pela doação, ela foi pela recepção. Tá vendo? Então, essa recepção é o que faz o homem ser diferente. Mas Deus criou a gente assim para que a gente deseje ser igual a Ele. Doação. Então, continuando. Dessa forma, o ponto agora negro de Malhut, que causou sua queda, o tornou tão importante quanto a luz. Né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Ó, deixa eu ler de novo. Como resultado, a nova Sefirot inferior de Malhut descer abaixo do passo do mundo de Briá, apenas uma Sefirah Keter de Malhut permaneceu no mundo de Atzilut. A tarefa do justo é de elevar as 9 Sefirotes inferiores de Malhut no mundo de Briá, que é Biná, ao nível de Zerampim, para corrigir sua distinção de Zerampim, ou seja, fazê-la crescer e torná-la igual a Zerampim novamente, para que ela faça um zivug com Zerampim, face a face. Logo, elas corrigirão a separação de Malhut de Zerampim, que nasceu da queixa da lua. A lua queixou-se porque ela era incapaz de receber a luz diretamente de Ima, que é Biná, mas apenas através de Zerampim. Logo, o Criador deu-lhe o seu conselho: diminui-te a ti mesmo a um ponto na Sefiraquete e rebaixa as novas Sefirot de Rorimá a Malhut, abaixo do Parsa. Então, através da união do escuta Israel, reconstrua Malhut em Vaque, e a união inferior de abençoado seja seu grande nome para todo sempre, pois o poder de julgamento dentro dela corrige a letra Dalit da palavra Errad, tornando a terra seca na terra geradora de frutos. A gente sabe que a palavra terra seca, terra, ela é a questão do Hatson, Eretz, Hatson, desejos. Então, eu tenho que tornar os meus desejos egoístas em desejos altruístas. Esses desejos eles vão crescer para que a gente possa avançar. Dessa forma, o ponto agora negro de Malhut, que causou sua queda, se torna tão importante quanto a luz, pois ele é precisamente a rigidez de julgamento que constrói a letra Dalet. Uma palavra errade e a torna frutífera. E se Malhut não tivesse tido esse poder de julgamento, a letra Dalet da palavra errada, Tevuná, teria permanecido terra seca, ou seja, somente desejos egoístas. Logo, quando a luz se espalha dentro dela, o poder do julgamento e da restrição se torna mais importante que a própria luz, pois ele se torna a causa da fonte de luz de Vak, ó Hassadim. Então, agora é possível receber o Rorimá em Vak de Malhut, enquanto eleva um zoom, né? Eleva zoom, a ave. Porquanto, tal como Zerampim Nukva pode se unir com a ave em suas propriedades, esta foi a face da sua queixa anterior, pois o poder que restringe a luz dentro dela se torna a causa da difusão da luz. Assim, Zerampim e Malhut são considerados um único todo. Cada um deles constitui a fonte de luz para o outro, ao passo que anteriormente Malhut era completamente dependente de Zerampim e dessa forma se sentia humilhado. Como resultado da união entre Zerampim e Anukva em ave de Zerampim, conecta a aba, Nukva de Ima. Zerampim torna-se em nuvem branca na luz do dia e Nukva torna-se um pilar de fogo na luz da noite. Ou seja, as propriedades do dia e da noite fundem-se em uma propriedade, como está escrito, e houve noite e houve manhã, um dia. Junto elas iluminam a terra e os que habitam na Nukva do mundo de Biá. Muito bem. A gente tem que entender essas palavras, Nukva, Zerampim, Malhut, como eu já expliquei.
ave, Zerampim, qual mundo que a gente está, para que a pessoa possa entender. Então, a pessoa viu que todos os aspectos ele começa a ser feito dentro dessa Sefirot, né, dentro desses aspectos. A pessoa ela tem que subir todos os aspectos, tem que fazer o conserto, aqui ela sempre vai começar de Malhut, ou seja, da recepção total que as pessoas estão, e vão ter que subir todos esses mundos, até que ela chegue aqui em Keter. Aqui de Keter, ela começa a influenciar Zerampim, e de Zerampim ela influencia exatamente Binah. Esses aspectos vão fazendo com que os mundos superiores, que são espelhados nos mundos inferiores, de Zoom e etc., eles comecem a trabalhar dentro da pessoa, mas isso só poderia acontecer porque a pessoa foi acordada por essa restrição. Chegou um momento que ela sentiu a dor, e ela vai sentir a dor para abrir mão de receber para si mesma, para pular para o próximo aspecto. Essas dores elas vão se pronunciar no nosso mundo como alguns acontecimentos físicos, internos e etc.